Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Estou muito feliz de estar fazendo mais esse vídeo. Tenho enfrentado algumas dificuldades porque não sou tão boa na tecnologia, mas como eu aprendi inglês, também vou aprender a vencer essas dificuldades, tá bom? Então, se você ainda não está no grupo do Facebook, tem aqui em cima, ó, se chama Easy English Teacher Lia, tá bom? Cuidado, porque já tem um outro grupo que se chama Easy English. Então, escreve lá Teacher Lia também, combinado? Então, vamos deixar de lorota e vamos partir para o nosso terceiro vídeo. E a aula vai ser sobre verbo to be. Não! Lia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir sobre essa aula de verbo to be. Eu estudei desde a primeira série até o ensino médio, fiz Enem, fiz cursinho, fiz um monte de coisa e eu ainda não entendi para que serve isso. Para mim, esse verbo é chatíssimo. Gente, para muitas pessoas, essa aula é um saco. Eu sei, porque isso também aconteceu comigo, tá certo? Mas hoje eu vou ensinar a vocês qual a importância dessa aula, qual a importância desse verbo que também é conhecido como verbo to be, né? Então, vamos lá? Bom, o verbo to be na forma afirmativa, ele não vai ser escrito como os outros verbos, não vai ser escrito apenas be, não é I be, não é? Mas ele vai ser conjugado de uma maneira diferente. Então, por exemplo, quando for I, que é eu vou usar, vamos dizer assim, a roupa do verbo to be vai ser o am, certo? Então, sempre que eu tiver junto com I, eu vou usar am. E aqui na outra coluna, eu vou escrever as formas abreviadas, tá bom? E verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, se eu digo I am, significa eu sou ou eu estou. Combinado? E se for you, o que é you? Você, you. O verbo to be, ele não vai ser mais am, ele vai ser are, tá certo? Are, com a boca bem aberta. E se for Lia, vai ser is. Então, o verbo to be, ele apenas é conjugado dessas três formas. Ou vai ser am, ou vai ser are, ou vai ser is. Nossa, que difícil! Gente, tenta conjugar esse verbo aí em português. A maioria das pessoas podem até se confundir ou nem saber como se conjuga, porque português é difícil, italiano é difícil de se conjugar, inglês é a língua mais fácil do mundo com relação a essas questões de conjugação, porque é tudo muito simples, tá? Então, tanto para he, quanto para she, quanto para it, nós iremos usar o verbo to be is, na forma de is. E se for we, you e they, será are novamente, certo? Então, resumindo isso aqui, a gente vai especificar um pouco mais agora à frente. Você só tem que saber que o verbo to be, ele não vai ser escrito be nesse caso. Ele pode ser usado be, mas nesse caso aqui que a gente está usando com as pessoas, certo? Eu nunca vou escrever I be, you be. Não. Você pode escrever uma frase utilizando o verbo to be como be, mas aí lá para frente a gente vê. Para agora é isso que a gente precisa saber. Combinado? E agora eu vou escrever umas frases, eu vou mostrar umas frases usando o verbo to be para que você entenda a importância desse verbo. O verbo to be, como ele é ser e estar, ele é utilizado para falar sobre nós, para falar sobre você, para falar sobre quem você é. Porque ou você vai dizer sobre uma coisa que você é, o que ele é ser e estar, ou alguma coisa que você está sentindo, tá bom? Então, eu coloquei aqui essa frase, Who am I?
que significa quem sou eu, tá? Mais pra frente a gente vai ter uma outra aula e a gente vai ver sobre os outros WH questions que a gente chama, que é who, what, when, enfim. Mas esse primeiro aqui é quem, who, combinado? Então, eu posso usar o verbo to be para dizer quem eu sou. Então, eu vou dizer I am Lia, combinado? Eu posso usar o verbo to be para dizer a minha idade. Então, I am 31 years old. Peraí, Lia. A gente não fala eu tenho 31 anos de idade? Por que você colocou I am? Não entendi isso aí. Gente, vamos prestar atenção. Em inglês, você não tem sua idade, você é a sua idade, combinado? Então, não se diz I have 31 years old, se diz I am 31 years old. E claro que quando você for traduzir para o português, você vai dizer eu tenho, né? Porque a gente vai adequar a língua que está sendo falada. Eu posso usar o verbo to be para dizer minha personalidade. Então, eu vou dizer I am a communicative person. No meu caso, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa comunicativa. Então, aí no caso, você pode dizer o adjetivo que te qualifica, certo? Eu posso usar também o verbo to be para dizer minha nacionalidade. Então, eu vou dizer I am Brazilian. Eu posso usar o verbo to be também para dizer meu estado civil, certo? Então, no meu caso, I am married. Para dizer minha profissão, no meu caso, I am a teacher. E também para dizer o que eu estou sentindo nesse momento. I am hungry. Eu estou com fome. Certo? Então veja o quanto é importante esse verbo to be. Ele serve para falar tantas coisas sobre você, tá certo? Depois aí na sua casa tenta pensar como que você poderia responder essas perguntas, fazer essas frases, colocando as suas características, colocando as suas informações, combinado? Bom, na negativa, a gente vai fazer da mesma forma, combinado? Só que ao invés de ter só I am, eu vou acrescentar o not. Apenas isso, certo? Eu vou aproveitar para falar como se pronuncia a forma abreviada, porque eu esqueci no slide anterior. Então, eu posso falar I am not ou I'm not. Eu posso falar you are not ou então you're not. Eu posso dizer he is not ou his not. She is ou she's not. It is ou it's not. We are ou we are not. You are ou you are not. They are ou they are not. Certo? Só ressaltando que as formas abreviadas mais usadas são o I'm e o it's. As outras formas são usadas mais na questão escrita. Por quê? Porque são pronúncias um pouco mais difíceis e quando a gente fala, a gente procura falar a coisa mais fácil possível, não é? Mas você pode ouvir alguém falando, mas geralmente você vê mais na forma escrita. Aqui em cima tem um quadrado com duas contrações. Mas por que isso, Lia? Porque quando a gente escreve o verbo to be, as frases no verbo to be, geralmente a gente usa a forma abreviada, contraída do are mais not e do is mais not, ao invés de escrever dessa forma por extenso que eu te mostrei aqui, certo? As duas são possíveis, mas essa é a mais usada, abreviada.
Nossa, Lia, agora até a forma abreviada eu tenho que aprender? Gente, não é difícil. Olha lá em cima comigo. Nós temos are mais not. O O ele está sublinhado. Presta atenção, quando a gente passar para a forma contraída, o que vai acontecer? Apenas o O some. Presta atenção, ó. Tem o OR, tem o N, o O sumiu e tem o T. Então, o que você tem? Eu faço essa brincadeirinha para você memorizar. O que aconteceu? O O estava muito gordinho e ele resolveu passar por um processo de lipoaspiração. Ele emagreceu e tchum, virou esse tracinho aqui em cima, certo? Então, a mesma coisa com esse. Is, mas not. O O passa pelo processo de lipoaspiração e vira um tracinho lá em cima. Combinado? Então, espero ter ajudado com essa brincadeirinha. Bom, vamos especificar então aqui algumas coisas. Nós vimos que tem dois you. E aí, o que acontece? Como que eu vou saber que tem um you singular e tem um you plural? Quando que eu uso cada um, né? Então, você vai saber de acordo com o contexto, combinado? Então, você vai olhar para essa primeira frase. Tem you are a girl. Esse a significa uma. Você é uma garota. Então, nesse caso, você sabe que é singular. No caso, you are boys, vocês são garotos, você sabe que é plural. Assim como no português, o S também em inglês pode significar plural, mas tem exceções, certo? Como sempre tem exceções, mas no geral também se usa o S. Eu posso dizer you are Brazilian, que é singular. You are Italians, com S, plural. You are an engineer, você é um engenheiro, então esse an também significa um ou uma. You are doctors, vocês são médicos. E agora você deve estar se perguntando, Lia, você falou que a é um ou uma e an é um ou uma. Como assim? Como que eu uso um? Quando que eu uso o outro? Né? Depois eu vou fazer uma aula especificando um pouco mais, porque tem as exceções. Mas no geral, tá? Eu vou usar o a quando depois vier uma consoante. Então, a car. E vou usar o n quando depois tiver uma vogal. É só uma questão mesmo de pronúncia. E aí, aqui eu botei uma das exceções, que é a questão da pronúncia. Então, house tem som de R. Então, no caso, eu vou usar só o A. E o honest tem som de O, honest. Então, eu vou usar o N. Ai, isso é muito frescura. Tente falar errado para você ver como vai ficar difícil. Então, se eu falar honest, honest. Tá vendo como fica feio, fica difícil de falar? Porque duas vogais juntas não soa muito bem. Então, ao invés de falar a honest person, você vai falar an honest person, combinado? Mas não se preocupa com isso agora, mais tarde a gente vai dar uma olhadinha nisso com mais calma. E aí, se for he, é menino, se for she, é menina. E se for it? It vai ser usado para coisas. Como assim, Lia, coisas? Quando a gente fala coisas em inglês, seria, não em inglês, usa coisas, né? Para essa explicação, a gente está dizendo que é tudo que não é gente. Tudo que não é gente é classificado como coisa, certo? Então, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, aqui eu botei alguns exemplos. He is a great man. Ele é um homem ótimo, um bom homem. He is a fireman. Você vê como sempre quando está no singular e você quer especificar, usar o artigo, a gente usa o a, usa o an, né? Super comum. She is a cute baby. Ela é uma bebê
fofinha. She is a cold person. Cold é frio. Eu posso dizer I'm cold. I am cold. Significa que eu estou com frio. E aqui tá frio mesmo. E posso dizer também she is a cold person. No caso, ela é uma pessoa fria, uma pessoa de coração frio, tá bom? Eu vou usar o it para coisas ou pessoas ou lugares. Então, no caso de school, que é escola, eu vou usar it. It is a good school. It is a dog, que é um cachorro. Cuidado, se você tem um cachorro ou um animal que ele faz parte da sua família, que você considera muito, você não chama de it, você chama de he ou she. Combinado? E toma cuidado para não usar he ou she se não for muito próximo. Porque, por exemplo, se tiver um inseto, se tiver um cachorro, seja lá o que for, que não for próximo à pessoa, cachorro não, mas, por exemplo, inseto, a pessoa vai ficar ofendida, entendeu? Eu já ouvi várias histórias de gente que fala she ou he pra barata, pra sei lá o que, coisas assim nojentas que o pessoal não gosta de jeito nenhum. Então, he ou she só se for um animal muito querido, muito próximo da família. Fora isso, it. Agora a gente vai ver o they, que é usado tanto para pessoas como para coisas, ou seja, ele vai ser o plural de he, de she e de it, combinado? Porque são pessoas e coisas. Lia, como que eu falo essa palavrinha que eu já vi que é um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. Tem o TH. Ah, Lia, mas eu aprendi que o TH do thanks tem som de F. E o TH desse aí não tem som de F? Não. Lembre, esses sons do TH não existem na nossa língua. Então, a gente procura ver qual é a letra que se assimila mais. Por exemplo, nessa pronúncia aí, o they parece mais com o som de V, não é que seja o som de V, certo? Então vamos lá comigo, ó. Do mesmo jeito do thanks, bota a língua ó, lá e fala they, certo? Então, alguns exemplos aqui. They are dogs. Então, lembrando, they é plural, certo? They are dancers. Eles são dançarinos. They are boys. Eles são garotos. They are males e females. Eles são machos e fêmeas. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício para ver se vocês estão entendendo, certo? Então lembrando, vamos completar com o verbo to be. O verbo to be, nesse caso, ele pode ser conjugado de três formas, ou com am, is ou are, certo? Então vamos lá. Então, no primeiro eu tenho I. Qual vai ser a forma do meu verbo to be? Am, muito bem. I am a good person. E se for you? Are a girl. Cuidado com a pronúncia desse girl. Não é girl, não é girl, certo? É uma palavra que tem uma pronúncia um pouco diferente, tá? Mas é tipo um, ó, g de galinha, galinha, girl. Eu sei que é um pouco difícil essa palavra, certo? É até difícil de escrever como que se fala ela, né? Mas não se preocupe. Antes eu ficava brincando com os meus alunos dizendo que girl era uma das palavras que eles tinham que terminar o último estágio sabendo falar. Ou seja, tem gente que demora bastante até conseguir pronunciar esse som. Combinado? E se for she, vai ser... Ou se for he, desculpa, vai ser is. He is a terrible football player. Lia, ele é um terrível, ele não é bom, né? Ele não é bom em ser jogador de futebol, ele é terrível nisso. Esse futebol é futebol americano, ó. Olha aqui embaixo.
Soccer é o nosso futebol brasileiro. E o futebol é o futebol americano, combinado? Na próximo exercício. She is an woman. It is an awesome opportunity. É uma oportunidade maravilhosa, certo? Lembrando, essa palavra aqui, awesome, vigília de novo. Esse tem A e tem som de O, Então, mesmo tendo A aqui na frente, a gente vai pronunciar awesome, awesome, maravilhoso. You are dancers. We are drivers. They are a couple. E espera só um momento. Você disse are e depois disse a. Como assim? Gente, lembre, a é singular, realmente, e are é plural. Mas esse a eu estou usando com couple, certo? Então, não se confundam. Então, um casal. Eu não estou usando a dizendo que é plural, combinado? Então, presta atenção nisso aí. E só voltando aqui para o exemplo do she, eu não falei e não escrevi, mas geralmente o pessoal sabe, né, que o woman é mulher, certo? Tem W, mas é som de U. Woman, woman. Bom, e se for na negativa, vamos lá um pouco mais rápido, quando você estiver estudando, você estuda com um pouco mais calma. O que vai acontecer? Eu vou apenas colocar o am, o is ou o are, mais o not, certo? E aí a gente vai usar esse quadrinho aqui, ó, da contração, o aren't e o isn't. Lembrando, são as duas palavras juntas, a única coisa que acontece é que o O fica magrinho aqui em cima, tá? Então, vai ser I am not a good person. You aren't a girl. He isn't a terrible player. She isn't a woman. It isn't an awesome opportunity. You aren't dancers. They aren't drivers. Desculpa, eu falei errado. We aren't drivers e they aren't a couple. Então, assim, vocês estão vendo que não é tão difícil assim. Na verdade, não é difícil. Eu não sei como que as pessoas complicam tanto o verbo to be e estudam e ensinam por tanto tempo isso, mas acontece. Enfim, eu posso dizer que talvez a parte mais complicada seja a interrogativa, mas mesmo assim nem é, tá certo? O que vai acontecer na frase interrogativa? A única coisa que vai acontecer é que, aqui é a frase afirmativa, todo o verbo to be que está desse lado, aqui, vai passar para frente. Só isso. E depois se acrescenta o ponto de interrogação. Pronto, só isso que vai acontecer na interrogativa. Eu vou usar a mesma frase, sendo que o verbo to be vai à frente e tem o ponto de interrogação. Combinado? E essas interrogativas, a gente diz que são yes, no questions, que sempre elas vão ser respondidas ou sim ou não, tá bom? Então, se eu pergunto, am I a teacher? Am I a teacher? Yes, I am. No, I'm not. Are you a student? Yes, you are. No, you aren't. Gente, isso está correto? Se eu estou te perguntando, você é um aluno? Você vai me responder sim, você é. Não, você não é. Não, você não vai responder assim, certo? Se eu te perguntar,
are you, você não vai responder com you, você vai responder com am. Então, a resposta para am I e para are you vai ser I am, certo? E se for o are you no plural, como é que a gente vai responder? Se eu pergunto, vocês são alunos? Vocês vão responder como? Nós somos. E como que é nós somos? Yes, we are. No, we aren't. Combinado? E os demais são todos iguais. Os únicos que você tem que prestar atenção que não responde com a mesma pessoa, o mesmo pronome pessoal, é o you. Por quê? Porque você está fazendo uma pergunta para outra pessoa. Então, a mesma coisa do português. Você vai? Aí você responde, sim, eu vou, ou sim, eu não vou, certo? Vocês vão? Sim, nós vamos. Sim, nós não vamos. Ficou claro isso aí? Espero que tenha ficado, tá? Para ninguém ficar enrolado. Is she? Yes, she is. No, she isn't. E assim para todos os demais, prestando só atenção quando tiver you para não se embananar. Complicado, combinado? Vamos então fazer um exercício para terminar. Como é pergunta, o verbo to be vai vir à frente, tá certo? Então, eu vou usar o am, o is ou are. Então, aqui vai ser am. Se for you, vai ser are. He is. She is. It is. You are. We, muito bem, are. They are. Então, note que vem tudo para frente. Eu usei até as mesmas frases para não ficar muita informação e para vocês verem como que funciona a montagem, a estrutura de cada frase, combinado? E também tem que lembrar da entonação, né? Então, am I a good person? Então, lembrar que é uma interrogativa, tá certo? Agora, uma coisa que eu acho bem interessante é que em português, às vezes, quando você está lendo um texto pela primeira vez e você pega uma frase, às vezes a frase é longa e você lê ela toda na afirmativa, aí quando chega no final você percebe que é uma pergunta e aí você muda só a entonação. Então, em inglês você não vai ter esse problema, você já inicia a frase, sempre em inglês, você já inicia a frase sabendo que é uma pergunta. Então, isso facilita bastante na hora de ler e principalmente de fazer a entonação de interrogativa, tá bom? Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu tentei ser o mais breve possível, tá bom? Espero que eu tenha sido clara, mas mesmo assim, se eu não tiver sido clara, me pergunta. Eu vou enviar exercícios para vocês fazerem. Entra lá no Facebook e se inscreve no Easy English Teacher Lia, porque eu estou enviando tudo para esse grupo do Facebook, as atividades, o link dos vídeos quando são publicados. Então acompanha tudo lá bem direitinho e me manda mensagem no WhatsApp respondendo as perguntas, as atividades, combinado? Pois um abraço. Eu já vou dormir que aqui está super tarde e já está todo mundo dormindo. Pois um abraço, até a próxima.